Olá, meus amigõezões e amigõezonas mais queridas desse canal. Bom, no vídeo de hoje falaremos sobre os famosos, minha gente, sabe? Que mentem, ou programas de televisão que estão envolvidos em fraudes gigantescas. A gente, para começar esse vídeo, vamos falar do telebarraco Casos de Família. Eu já falei em vídeos anteriores que a maioria dos casos que acontecem ali são casos armados, fraudados. As pessoas são contratadas em algumas agências de publicidade para participar lá do Caso de Família e são instruídos pela produção a inventar um nome, uma história. Eles são bem ensaiadinhos ali e depois eles fazem aquele circo na televisão, né? A Cristinona Esticada Rocha sempre desmentiu, dizendo que o Caso de Família é um programa muito idôneo. Aquele Caso de Família, era tudo verdadeiro. Não! No João Kleber tem mais de pegadinha, no meu não tinha não. Eu fiz um podcast com o João Kleber há pouco tempo, eu e ele, a gente fez lá pro, acho que é o Flow, porque o João Kleber falou, o meu é um show, então o nosso era ali, você descobria e não ia pro ar. Sério mesmo? Tinha umas coisas lá que eu falava assim, a Cristina... Mas eu vou provar que é mentira. Nessa nova temporada que começou esses dias, minha gente, já teve um caso bem polêmico. Vocês lembram de um participante que acabou discutindo com a Cariúcha, né? E se eu falar pra vocês que esse cara já participou do programa Caso de Família no dia 28 de fevereiro de 2022? Bom, vamos lembrar o que ele fez no passado ali no programa Caso de Família. Ele apareceu no programa dizendo que queria casar com sobrinha da sua esposa. A sobrinha da sua esposa se chamava Suelen. E ele se chamava Maurício. Inclusive, ele fez um pedido de casamento nessa data, 28 de fevereiro de 2022. Guardem bem essa data, dá só uma olhada nesse ceboso aí. Hoje você quer separar? Quero. Você tá falando mesmo que você não quer, você quer separar? E quero fazer uma coisa, pode? Depende. Não sendo agressão, pode. Não. Pode falar, pode falar. Pode? Pode. Quer namorar comigo? Porém agora, minha gente, na volta do Caso de Família, ele voltou ao programa. O nome dele, Maurício mesmo. Porém, o nome da sua esposa, que naquele episódio anterior ainda nem era esposa, agora ela se chama Renata. E os dois falaram que estão casados há 7 anos. E eles foram no programa porque ele agride a Renata. Aqui estamos falando de um casal que 7 anos, né, vivem juntos, enfim, separam tudo. Que 7 anos, né, vivem juntos. Ué, é a mesma atriz, se chamava Suelen, hoje se chama Renata, e falou que os dois estão casados 7 anos, mas como se ele pediu ela em casamento no dia 28 de fevereiro de 2022 no palco? Algo não está batendo. Fora isso, ele disse que os dois se conheceram na igreja, mas no outro caso, eles se conheciam porque a Suelen era sobrinha da atual namorada dele. Olha só, minha gente, que bizarro. E vocês se conheceram onde? Na favela. Ele me conheceu na porta mesmo da igreja. Na favela, tá na rua, né? Ali na favela. Ele me conheceu na porta da igreja. Eu conheci ela traindo o marido dela. Aí eu fico pensando, tem tanto pobre barraqueiro que vive se pegando nos tapas na rua aí, é só entrar em qualquer comunidade, qualquer lugar. Por que contratar ator, minha gente? Não era mais fácil deixar um negócio mais natural, sabe? Mais real? O que mais tem é gente barraqueiro. Vem na minha vila aqui que você vai ver gente barraqueiro o dia inteiro. Tem um vizinho aqui que vive catando facão pra correr atrás da mulher dele, tacando tijolo na casa dos vizinhos, berrando com todo mundo. Se quiser, Cristinona, eu posso mandar aí pro Caso de Família. Não precisa ficar contratando ator, não. E ator é da Globo ainda, viu? Aí depois vem a Cariúchona discutindo com ele, tudo armado. Essa discussão é armada, aquela discussão do Rico com a doutora Anaí também é armado. Não dá pra assistir um programa desse, né, minha gente? Não dá. Se eles quisessem repetir participantes, que mantessem o mesmo nome e a mesma história, pelo menos, né? E um caso tão recente já ser colocado no ar novamente é algo muito estranho e, de certa forma, até amador. Vocês sabiam, minha gente, que o Caso de Família é tudo armado? Vale lembrar também, dá só uma olhada nessa imagem aqui, ó, que vários participantes do programa Casos de Família também participaram do Você na TV do João Kleber. Dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Na parte de cima são todos do Casos de Família e abaixo todos do Você na TV. E cada uma dessas pessoas aí tinham nomes diferentes entre os dois programas. Minha gente, que coisa feia. Precisa fraudar isso aí? Eu, hein? Tem nem graça mais assistir televisão. Nem graça.
Bom, minha gente, agora iremos falar da coqueluche do momento, a Raquel Brito, minha gente. Raquel Brito disse em um podcast que ela foi convidada para trabalhar numa novela de grande repercussão nacional, a novela Vale Nada. Minha gente, era para Raquel Brito ter pego o personagem da Bela Campos. Bom, acho que a Raquel Brito teria interpretado melhor que a Bela Campos, porque aquela Bela Campos parece uma porta de carisma, né? Mas olha isso aí, minha gente, a coragem que ela teve de falar isso. Dá uma olhada nisso aí. E você toparia uma novela? Toparia. Já de Chegou já um convite, chegou um convite pra uma novela grande aí, e aí eu aceitei, só que aí houve uns probleminha dele lá, e aí acabou não indo. Pô, que massa, mas eu ia. Aí tudo que eu comentei até esse rapaz que eu vou viajar amanhã. Imagine quando eu abrir a televisão, todo mundo me vê lá do nada. Raquel no meio da novela. Pode falar emissora? Rede Globo. Na Globo? Novela na Globo? Na Globo. Seria mocinha, vilã, me conte. A gente Foi fofoca, a gente quer saber de tudo. Quer saber de tudo. Foi a Vale Tudo. Não esconda nada. Vale Que Tudo. massa, tá no ar, né? Vale tudo. Tanto que quando chegou o convite, eu disse, sério, meu Deus. Aí falaram do personagem pra mim, o que seria que ia acontecer lá, né? Aí eu disse, meu Deus, como é que vocês pensaram nisso? Aí tô pensando em você. Você é top? Eu disse, topo. Não pensei nem 2 vezes, eu topo. Bora. Será que seria pra aquele personagem de Bela Campos? Eu estaria no meio deles, né? Assim, Entendi. na cena. Aquele Caon Raymond, né? Sim. Participaria e tal, mas o meu personagem é justamente o que o povo pega na internet. Minha gente, agora vamos falar do João Kleber, que é o rei das pegadinhas na televisão. O João Kleber tem diversos programas lá na E-Rede TV, eu tô com ódio dessa E-Rede TV, vocês vão entender o porquê no final desse vídeo. Mas, minha gente, vocês acham que essas pegadinhas de João Kleber é real? Vocês acham que realmente eles abordam as pessoas na rua? É tudo natural? E se eu te disser que são todas armadas, mas de uma maneira muito, mas muito descarada? Apareceu um vídeo na internet lá do Parque Imperial São Paulo, onde acontecia uma gravação de uma das pegadinhas do João Kleber. Era uma barraquinha de espetinho, minha gente. Mas o que deu para perceber é que as câmeras não são escondidas, pelo contrário, são bem visíveis. Tem várias pessoas da produção em volta, fora milhares de populares que estavam lá para poder ver a pegadinha. Minha gente, é muito descarado, é tudo armado, mas de uma maneira muito aberta assim, sabe? Eu achava que eles tinham pelo menos ali uma criatividade de tentar fingir que o negócio era certo, né? Inclusive o Rafinha Bastos disse que já arrumou um trampo fazendo essas pegadinhas e também falou que era tudo armado. Mas minha gente, que coisa feia, né? Eu trabalhei 1 mês e meio no programa do João Kleber na época. Você fazia? Eu fiz 3 pegadinhas. Eu fiz 3 pegadinhas. Você fez, cara? 3 pegadinhas. Eu era um garçom num restaurante. E aí chegava pro cara, servia a comida dele e falava: alguém viu minha dentadura? Perdi minha dentadura. E aí eu tinha que abrir, eu pegava dentro do arroz do cara minha dentadura. Pai do céu. Era isso aí. Sensacional, cara. Sensacional. Mas mais armado do que a minha ereção. Ah, cara. Armado, assim, mas assim, armado de que repetia os caras. Chegava a repetir os caras até. Entendi. Minha gente, agora eu vou falar de uma história de um programa de prêmios lá do SBT. Vocês lembram do peão da casa própria, do baú da felicidade? Teve uma época ali, minha gente, em 2018, que a pessoa tinha que girar vários peões para encontrar sempre a mesma figura para que ela pudesse ganhar o prêmio. Acontece que um youtuber gravou uma imagem de um momento exato em que uma mão aparecia atrás do peão manipulando os resultados. Bom, minha gente, dá uma olhada nisso aí que depois a gente volta a comentar sobre. Agora, nega. Olha o cara lá atrás. Olha lá, vamos ver se parece um cara ali atrás. Olha lá, tem um cara ali, ó. Nega, olha o cara lá. Meu, tem alguma coisa ali, o cara tá esperando. Só pra rodar o peão ali, ó. Dá pra ver. Olha ele lá, ó. Tá vendo?
Não tem alguma coisa? Olha lá, pô na mão. Olha lá. Olha lá, tá virando. Você viu ou não? Na época, o R7, o portal da Record, fez uma matéria sobre isso. E aí eles entraram em contato com o SBT, e o SBT disse que aquilo era uma mentira absurda, e que inclusive os próprios participantes, antes de começarem a fazer a prova, podem ficar atrás da roleta para poder acompanhar e ver o que de fato está acontecendo, e que na época eles tomaram as medidas judiciais cabíveis contra essa mentirada. Bom, minha gente, mas fato é que dá pra ver uma mãozinha boba ali mesmo, sabe? E mesmo eles querendo pôr panos quentes em cima, eu fiquei extremamente decepcionado. Você olhar, vamos dar uma olhada de novo na imagem. Se você olhar bem no finalzinho da imagem com zoom, dá pra você perceber que de fato tem uma pessoa ali manipulando a roleta, né? A gente não sabe se o vídeo foi manipulado, porque pode ser que eles tenham filmado uma parte ali de bastidores, né? E colocado num quadro como se fosse real. Mas de fato parece que é tudo fraudado mesmo. O que vocês acham, hein, minha gente? Bom, minha gente, agora vamos falar das câmeras escondidas do SBT, que são as pegadinhas ali do programa Silvio Santos. Eu sempre fui muito fã desde criança e eu ia dormir sempre tarde, porque eu sempre queria assistir no final dos domingos as pegadinhas ali do SBT. Mas depois que eu descobri que eram todas armadas, gente, eu fiquei tão decepcionado. Eu pensava comigo desde criança, falava, o Ivolanda é muito famoso, muito conhecido. O Ivolanda, na época, tinha a Ruth Ronce, a Gel, todo mundo conhece a cara deles, né? Eu pensava, mas como será que essas pessoas são pegas de surpresa e não reconhecem eles? Mas aí a gente pensa, tem gente pra tudo, né? E pode ser que tenha pessoas que não são tão atentas assim, que não assistem tanta TV desse jeito que não percebam, né? Mas isso é bem esquisito, não é verdade? Mas, minha gente, depois surgiram diversos relatos de que, de fato, as pegadinhas são armadas. Bom, eu vou mostrar pra vocês um videozinho de um canal chamado A Verdade aqui do YouTube, em que ele mostra uma das pegadinhas feitas na Avenida Paulista em São Paulo, onde aparentemente o ator tá ali ensaiando com outras duas atrizes que se passam ali pelas pessoas, pelas vítimas da rua, né? E em seguida um produtor vai lá e fala com essas mulheres. Olha só essa imagem. Bom, minha gente, tem um outro caso também, que um ator participou ali da pegadinha da menina do elevador, uma das pegadinhas mais famosas do SBT. E acontece que meses depois, esse mesmo ator foi visto numa campanha publicitária. Dá só uma olhada. A Eletropaulo investiu em um novo sistema de iluminação de LED nos túneis e semáforos. O projeto que leva mais segurança e conforto para toda a população. Dentro do túnel agora aparece guia. Isso é importante para evitar acidentes. Essa nova tecnologia dos semáforos garante segurança no trânsito, tanto para motoristas como para pedestres. Na época ele assumiu que ele era um ator contratado e que ele só estava exercendo a sua própria profissão. Bom, minha gente, o site Observatório da TV também fez uma matéria, uns anos atrás, dizendo que todas as pegadinhas do SBT são armadas. Que eles tiveram um contato ali com uma agência que contrata essas pessoas para fazerem figuração e muitas vezes para serem as vítimas das pegadinhas. E que cada uma dessas pessoas recebe um valor ali equivalente a R$80 por gravação. Só que desses R$80, 30% fica para a agência. Ou seja, as pessoas participam, põem a cara delas lá para ficar sendo feitas de palhaça e ganham uma miséria ainda, minha gente. 80 conto, mas 30% vai para a agência. Não dá para acreditar nisso, né? Eu não me prestaria um papel desse não por tão pouco dinheiro. Bom, minha gente, vocês conhecem a influenciadora que não influencia ninguém, Juju Ferrari, que vive metida em treta? Inclusive, essa semana, Juju Ferrari foi filmada tretando com a cantora gospel. Uma hora tá ralando a raba no chão, outra hora tá no gospel. Outra hora tá ralando a raba no chão, outra hora no gospel, não entendo mais nada.
a Perla. Olha só isso aí. Mas Juju Ferrari contou que no início da sua carreira brilhante, ela já trabalhou como uma das atrizes do teste de fidelidade do João Kleber. E que os testes de fidelidade, para surpresa de 0 pessoas, são todos armados e que o cachê era uma bosta. Apenas 500 conto para fazer aquela cebosidade toda ali. Olha só isso. Ex-testes de fidelidade também, né? Sim. Como que foi esse trampo aí? Meu, começamos... Foi bem começo de carreira. Logo quando saiu essa polêmica minha aí, daí me chamaram, você quer fazer o teste? E daí fui lá, conversei com o João Kleber. Tava tipo, bombando, né? Teste. E daí eu fiz algumas participações, mas também não vi que não era muito minha praia, sabe? Teste de fidelidade, tipo, além de ser combinado, né? Eu ia te perguntar isso agora. É tudo combinado, não é? Claro, né? Não sei se eu sou processada de falar isso. Tinha um contrato, mas já faz muitos anos. Acho que nem tem mais teste de fidelidade, né? E aí você ficou quanto tempo fazendo esses testes? Porque eu fiz 3 testes só. Só? Daí sai fora. Paga mal pra caralho. R$500. Por teste. É. Minha gente, agora vamos voltar a falar de Xuca Beleléu e uma história do passado que ela insiste em ficar requentando sempre. É que a Xuca quer posar como a viúva do Senna, minha gente. É uma história tão esdrúxula, tão chata, que ninguém aguenta mais. Mas Xuca quer ser a viúva do Senna e eu não sei por que ela quer se colocar num papel que não é dela, né? Ela chega a ser ridícula com isso, né? Bom, minha gente, ela vive dizendo por aí que dias antes do Senna falecer, os dois teriam se encontrado e estavam conversando, dizendo que reatariam o namoro. Mas o jornalista Thiago Sodré desmascarou a Xuca Beleléu e disse que isso tudo não passa de desvaneios da cabeça dela. Olha só isso aí. Eles fazem de tudo para que a Galisteu não seja viúva do Senna, mas na verdade ela é a viúva do Senna. Não adianta a Xuxa vir com essa história de que no dia que ele morreu, que eles tinham marcado um encontro, que a Xuxa também tá mentirosinha pra caramba ultimamente, sabe, assim? Tá mentirosinha pra caramba, a Xuxa tá mentirosa, tá arrogante, tá prepotente, tá se achando dona da verdade, acha que tudo que ela fala vai se tornar a mais pura verdade, e a gente sabe que no fundo, ela não tava com Senna porcaria nenhuma quando o Senna morreu, né? Ela tava seguindo a vida dela bem ali com a Marlene Matos, né? Fazendo os trabalhos que ela tinha que fazer. O Senna vivendo a vida dele e ele tava assim namorando a Galisteu. Eu não sei por qual motivo a família do Senna criou essa narrativa de não querer a Galisteu como a viúva do Senna. Será porque na época a Galisteu não era ninguém? Será que na época ela não era uma pessoa famosa, ela não era uma pessoa conhecida? Naquela época ela era só a namoradinha do Senna? Mas graças a Deus ela conseguiu se mostrar o que ela é realmente, né? Hoje uma apresentadora brilhante, está brilhando lá na Record, na Fazenda, tem muito talento, e a Xuxa era a rainha do Brasil, né? Eu acho que eles queriam ter essa polaridade, as duas maiores referências do Brasil como um casal que não era mais, e eles não aceitam isso. A Viviane não aceita, a mãe não aceita, eles fazem de tudo. Eu acho que a Galisteu tá certíssima, eu acho que a Galisteu fez uma colocação perfeita quando ela disse: eu vou assistir, mas aquilo ali não é uma realidade. Minha gente, agora vamos falar de Gracianão e de Belo. Bom, Gracianão e Belo estão separados já faz quase 2 anos. E o Belo nunca quis assinar o divórcio. Agora a Gracianão teve que entrar na justiça do litigioso para que os dois pudessem se divorciar. Gracianão disse que não quer nem um centavo dele, afinal ela sempre sustentou a casa. Mas a namorada nova do Belo, a Rayane, disse que o Belo não assinou porque Gracianão quer 20 milhões dele. Uma história cheia ali de nuances que a gente não sabe quem tá falando a verdade, eu também não tô nem interessado, né? Que são gente cebosa esses dois aí, bom que separa mesmo. Porém, minha gente, Gracianão contou uma coisa sobre Belo que poucas pessoas sabem. Ela disse que ele é um mentiroso patológico. Olha só isso aí. Ele mente. E ele mente compulsivamente. E ele mente tudo o tempo todo.
E não tô falando de relacionamento de homem e mulher, porque eu acho que as pessoas vão ver e falar, ah, não, ele traiu. Não tem nada a ver. Isso nunca foi o nosso problema. Mas ele mente coisas insignificantes. Mas é muito difícil você olhar pra pessoa no olho, como eu tô olhando no seu olho agora, e saber a verdade, e a pessoa olhar pra você e mentir. Meu beijo pra todos vocês, que Jesus abençoe a todos, a casa de vocês, a família, que vocês tenham um final de semana extraordinário. Até mais.